E aí, gente, tudo bem? Meu nome é José, esse aqui é o Guri dos Livros, e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês das últimas leituras que eu fiz que eu gostei. Eu fiz a leitura de alguns livros que eu não falei aqui no canal nos últimos meses, acho que eu vi uns 2 audiobooks ou 3, e aqui eu trouxe 4 que foram os livros que eu realmente gostei, que foram livros que eu aproveitei, livros que acho que vão entrar nos meus favoritos do ano. Tem um que eu terminei essa semana que não tá aqui, que eu vou falar no próximo vídeo, mas que foi com certeza o meu favorito do ano, e foi uma leitura que eu comecei ano passado, eu desisti, eu nem achei que eu voltaria pra ela, mas esse ano eu fiquei com vontade de ler novamente. Então eu peguei de novo uma nova edição, uma edição de uma editora diferente, e dessa vez deu muito certo. Tanto que no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre edições, porque eu li um livro desses aqui em uma edição que eu acho que não foi muito boa e que eu gostaria de reler em uma outra edição. Eu gostaria muito de reler na edição da Penguin, que foi Razão e Sensibilidade, mas isso a gente fala um pouco mais pra frente. Antes de começar o vídeo, eu só gostaria de convidar vocês para que, se vocês não são inscritos no canal, que vocês pudessem se inscrever. Deixe aqui seus comentários sobre esses livros ou qualquer outros que vocês tenham interesse em que eu fale sobre eles, ou que vocês já tenham lido, livros que vocês acham que vão ser interessantes ou que são similares a esses que eu tô falando. Me sigam no Instagram, que é @guridosLivros, o link tá aqui embaixo. E também entrem lá no grupo do Telegram, que por lá eu sempre coloco algumas promoções, quando sai vídeo novo, então assim, vocês sempre ficam atualizados sobre essas coisas. Se vocês não são inscritos no canal, não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, por favor, me ajuda bastante. Eu tenho uma meta esse ano de chegar em 1000 inscritos, porque assim, esse canal anda meio paradão, então eu gostaria de chegar em 1000 inscritos. Se vocês têm amigos que gostam de livros ou conhecidos, compartilhem o canal com eles, que eu agradeço bastante. Eu vou começar com Mistborn, que foi uma leitura que eu fiz esse ano, que eu achei que eu não ia talvez dar conta. Por quê? Porque eu li ele em inglês e é um livro de fantasia. Eu não acho que meu inglês é muito fraco, nem nada do tipo, mas eu nunca tinha lido uma fantasia em inglês que eu não tivesse lido antes. As únicas coisas que eu li em inglês de fantasia foi Harry Potter. Eu reli acho que 2 livros ano passado em inglês e foi assim de boa, mas é porque eu já conhecia bem a história, porque a J.K. Rowling, ela usa palavras um pouco complicadas, um pouco mais rebuscadas. Mistborn foi uma leitura que eu gostei muito. É uma leitura bem comprida, tem 600 e alguma coisa páginas, 650 páginas, quase 660, e foi uma leitura muito boa. O que acontece nesse livro é o seguinte: a história desse livro acompanha uma garota chamada Vin, que é uma garota que tem 16 anos, ela mora nas ruas, ela faz parte de uma gangue, e ela é recrutada por uma outra gangue porque eles sabem que ela tem poderes especiais, digamos assim. Ela é uma Mistborn. Então quer dizer que ela tem capacidade de ingerir certos metais, e com esses metais ela tem habilidades especiais que ajudam ela nesses roubos, e que ela meio que já sabia que tinha essas habilidades, mas ela nunca fez essa relação. Então eles pegam ela e levam para que ela possa ajudar eles nessas missões que eles têm. Ela não confia nas pessoas, porque a única pessoa com quem ela foi criada foi o irmão, e o irmão traiu ela. O irmão largou ela nas ruas. Eu não lembro exatamente o que acontece com ele, ou se fala sobre o que acontece com ele. Eu acho que não. Talvez falhe, eu só esqueci. Mas ela fica sozinha, então ela meio que cresce bastante sozinha. Se eu não me engano, a mãe tentou matar ela quando ela era criança, mas talvez eu esteja falando besteira, mas eu tenho quase certeza disso. Mas é porque eu já terminei esse livro tem tipo uns 3 meses. Esse grupo que recruta ela, o dono do grupo, digamos assim, o líder, se chama Kelsier, e o Kelsier, ele vai ajudando ela. Ele é uma pessoa que foi presa. Se eu não me engano, quando ele foi preso, ele não sabia que ele era um Mistborn, ele descobre depois, e ele foi preso porque ele tava tentando, tipo, revolucionar, porque eles moram num lugar chamado Império Final, que tem um cara que tá no poder tem 1000 anos. Ninguém sabe como é que ele tá vivo, ninguém sabe por que ele não morre, ninguém consegue derrotar ele, vários grupos já tentaram derrotar ele e ninguém consegue. Então o objetivo deles com a Vin é tentar infiltrar ela na alta sociedade, pegar informações e fazer com que as casas, são várias casas, pra explicar a sociedade é mais ou menos isso. Tem esse líder supremo aí, esse governador que nunca morre, e depois tem várias casas comerciais. Então eles fazem com que ela entre na alta sociedade para descobrir coisas sobre essas casas comerciais e fazer com que elas comecem uma guerra entre elas, porque elas fazem coisas que são essenciais para o governo, entre elas a mineração de um metal que o líder lá supremo utiliza e que eles acreditam que ajuda ele a ser imortal. Se eu não me engano é isso, mas eu não tenho certeza em relação a esse ponto se eles já sabem disso antes, mas eles descobrem isso ao longo da história. Durante o livro você vê que a Vin, ela participa de vários bailes e eventos sociais, e é bem divertido essa parte. É bem interessante como ela vai se desenvolvendo, porque ela é muito arisca, ela não conversa muito com as pessoas no início, e de repente ela tem muito mais segurança. Eu vou ser sincero que as partes de ação são as que menos me interessaram, mas a história me lembrou muito Duna. Duna foi escrito muito antes de Mistborn, assim, sei lá, uns 40, 50 anos antes de Mistborn, talvez, mas me lembra bastante, e eu sei que não tem nada a ver, os personagens não tem nada a ver, a ambientação não tem nenhum tipo de relação, tirando o fato de que tem várias casas comerciais, porque em Duna você tem essas famílias que são regentes dos planetas. Mas eu gostei muito, me deu muito uma vibe de Duna, eu tenho muita vontade de continuar. São 3 livros esse primeiro conjunto, e depois acho que tem mais 4 que acompanham uma outra história, mas também nesse ambiente desse mesmo planeta e com personagens que têm esses poderes. Se eu não me engano, esses outros 4 livros, eles são mais livros policiais. Eu acho que é uma ótima leitura. Eu sei que é difícil encontrar ele físico, mas eu acho que vale muito a leitura, mesmo que seja no e-book, ou se você consegue ler em inglês,
inglês. Acho que é uma excelente leitura, é divertido, os personagens são muito bem construídos, a história é bastante interessante e você fica bem ligado nela. Eu acho que ele desenvolve bem os personagens. Vou ser sincero que eu achei o final um pouquinho corrido, um pouco mais do que eu gostaria, mas tirando isso, eu gostei muito e eu acho bom. Eu li Razão e Sensibilidade nessa edição da Martine Claret, que foi uma edição que eu não gostei, e que ano passado eu comecei a ler O Morro dos Ventos Uivantes, uma edição dessa da Martine Claret, e eu também não gostei. Eu larguei o livro e eu achei que eu não tinha gostado do livro, mas depois eu descobri que foi a edição. Pra mostrar pra vocês um pouco como é que é a edição, ela é assim, ó. Ela meio que não tem respiro nas laterais. Os números são muito grandes, eles ocupam um pedaço da página, a letra é bem pequena. Eu fiquei com a impressão que tem palavra demais na página, porque a edição que eu li é uma edição de bolso também, ela é mais ou menos desse tamanho, só que é Morro dos Ventos Uivantes, na Persuasão, e ela tem 470 e poucas páginas. Essa edição tem menos de 300 páginas, então eu achei bem mais complicado de ler nessa edição, e eu gostaria muito de fazer uma leitura na edição da Penguin, porque eu acho que é uma boa edição, eu sempre ouvi falar bem das edições deles. Eu não tenho nenhum livro da Penguin, então eu não sei como é que é, mas eu acho que seria uma boa reler esse livro na edição da Penguin. Mas falando sobre o livro, é um livro muito bom, que eu gostei bastante. Você acompanha principalmente essas duas irmãs. São 3 irmãs a história, bem assim, tem um casal, eles têm 3 filhas, e se eu não me engano ele teve um primeiro casamento que ele teve um outro filho, que é mais velho do que essas garotas. Você acompanha a Eleanor e a Marianne, e elas são bastante diferentes. Esse livro também fala bastante sobre herança, mas eu achei que trata de uma maneira um tanto diferente, porque é o primeiro livro dela que eu leio que tem um filho. Todos os outros só têm filhas. Orgulho e Preconceito são várias filhas, se eu não me engano 4 ou 5. Persuasão são 3, e aqui em Razão e Sensibilidade elas são 3 filhas e um filho. Então o filho, ele é o herdeiro. O pai, antes de morrer, fala com ele pedindo para que ele ajude a madrasta e as irmãs, as 3 irmãs, e a esposa desse filho é bastante manipuladora. Então o que acontece? Ela consegue convencer o marido de que não, o pai com certeza não queria falar que ele deveria dar dinheiro para as irmãs. Não, com certeza elas não vão precisar desse dinheiro. As irmãs não vão precisar dessas coisas, o que elas precisam de um bom casamento. Então você acompanha durante toda a história essas irmãs passando por algumas dificuldades financeiras e sendo um pouco esnobadas por essa família. Elas vão morar em outro lugar, elas vão morar longe do irmão, porque a cunhada tá sempre esnobando e, sei lá, ridicularizando elas. É um pouco assim, incômodo o ambiente. Então elas vão pra longe, e depois essas duas irmãs, principalmente, a mais nova nem tanto, porque ela aparece bem pouco na história, elas vão se apaixonar, vão encontrar cada uma delas um rapaz que elas gostam. A Marianne, ela conhece um rapaz que ela gosta bastante, ela se apaixona pelo rapaz, e ao longo da história ela vai descobrindo que o rapaz não é bem assim. E a Eleanor é a mesma coisa, ela gosta de um rapaz, elas duas acham que os rapazes que elas gostam têm sentimentos por elas, que vão pedir elas em casamento, que a vida vai se acertar financeiramente, assim, digamos, mas as coisas não vão exatamente da maneira como elas planejam. E o nome do livro é bastante, assim, explicativo em relação às personalidades delas, porque a Eleanor, ela tem muito senso, ela sabe pensar, ela sabe julgar as características das pessoas, ela é bem mais reservada do que a irmã, e ela tem um cuidado maior com as palavras e com a maneira como ela age, como ela expressa os sentimentos. A Marianne não, ela é toda assim, ela é bem mais explosiva, ela é muito apaixonada, muito romântica, então você vê que as duas, elas passam por dores muito similares e como elas assimilam essas dores. Esse aqui é o primeiro livro publicado pela Jane Austen, foi publicado em 1813, e Persuasão, se eu não me engano, é o último, foi publicado em 1818. E lendo os 2 volumes, eu li os 2 recentemente, e você vê uma diferença, você vê uma progressão e uma melhora na escrita, mas eu acho que esse livro é uma boa porta de entrada, com certeza, não só por ser o primeiro da autora, mas eu gostei da história, foi uma história divertida, eu acho que é uma história que vai muito bem. Eu não recomendo ler nessa edição, eu acho que ela talvez nem é mais vendida, ou pelo menos não é vendida mais com essa capa, e eu acredito que talvez as edições da Penguin e da Zahar são melhores pra isso, porque eu li recentemente 2 livros nas edições da Zahar e eu aproveitei bem mais, eu acho que foram melhores, então essa seria minha única ressalva, mas foi um livro muito bom e eu acredito que vocês gostariam também. Eu li Persuasão também, então foi o segundo livro da Jane Austen que eu li nesse período. Eu gostei muito. Eu acho que Razão e Sensibilidade foi uma boa porta de entrada, mas Persuasão entrou como um dos meus favoritos do ano. Com certeza vai figurar entre os melhores, porque eu gostei da história, eu gostei da forma como é uma história um pouco mais madura e com personagens principais um pouco mais velhos. Em Razão e Sensibilidade elas têm, sei lá, 18, 17, são abaixo de 20 anos. Aqui em Persuasão, a personagem principal, a Anne, ela tem 28 anos, se eu não me engano, e o Frederick, que é o par romântico, assim, digamos, ele tem 30, 32, eu acho que ele tem 30 anos. E a gente acompanha mais ou menos isso. A Anne, ela é filha de um baronete um pouco orgulhoso, arrogante. Ela é órfã de mãe e ela é a segunda filha. A irmã mais nova dela já é casada, a mais velha não é casada, mas assim, é uma guria bem tonta. As duas irmãs são tontas, é uma mais tonta que a outra. O pai é um arrogante, assim, de categoria maior, e ela é a única pessoa ajuizada da família. Ela se apaixona por um rapaz quando ela tem talvez uns 20 anos, que é o Frederick. A família não gosta dele, por quê? Porque ele é pobre. Basicamente é
é isso. O Frederick não tem nome, não tem posição social e muito menos dinheiro. Então eles falam, não é uma boa ideia. E ela tem uma mulher que ajuda na criação dela, que era uma das melhores amigas da mãe dela, e ela também é bastante suscetível às opiniões dessa mulher. A mulher também não aprova o rapaz, então ela, desiste do noivado com ele. O Frederick fica profundamente decepcionado com ela, porque ele vê como ela é suscetível às opiniões da família, mesmo sabendo que os familiares são uns tontos, e ele vai embora, desaparece, né, vai embora dali, ele vai pra Marinha. Anos depois ele volta pra região, e o que acontece? Dessa vez ele foi pra Marinha, recebeu muito dinheiro, tá bem rico. A família dela tá com problemas financeiros, porque o pai dela é um gastão, e as irmãs também, e eles invertem de posição. Ele tá rico, ela tá pobre. Você vê que toda a interação deles inicial é muito complicada, eles meio que não se comunicam, ela tem muito receio do que ele pensa sobre ela, e os dois ainda pensam muito na relação um com o outro. Ela nunca mais engatou em nenhum noivado, nem acho que em namoro, e ele muito menos. Então ela pensa que talvez as coisas possam ser reajustadas, mas vamos ver, né? Eu gostei muito da leitura desse livro, foi um livro muito bom, eu acho que é um livro muito maduro. Eu gosto muito que os personagens são um pouco mais velhos, porque nos outros dois romances da Jane Austen que eu li, que foi Orgulho, Preconceito e Razão e Sensibilidade, as personagens principais são bem jovens, talvez assim 17 ou 18 anos. Eu gostei que nesse aqui ela tem 20 e muitos, então achei que isso foi muito bom. Eu acho que os personagens são muito bem construídos, você vê que eles não são uma coisa só, que eles não são só tontos, você vê que a tontice vai sendo desenvolvida, que eles não são só inteligentes ou reclusos. Eu assisti ano passado a adaptação da Netflix desse livro, e eu gostei na época, eu não acho que é uma adaptação horrível, mas eu entendo por que as pessoas não gostam. Eles descaracterizam muito a personagem principal, a Anne, porque ela se torna uma tonta, ela acaba falando um monte de besteira, ela se porta como uma pessoa que falaria certas coisas que no livro ela não é, então eles mudam muito da personalidade dela. Além disso, o filme coloca umas modernices, assim, umas coisas nada a ver, mas eu ainda acho que, assim, é assistível, não achei ruim, é um filme que eu quero reassistir, que eu quero fazer um vídeo específico só pra esse livro, com um pouco mais de opiniões e um pouco mais do contexto do livro. Jane Austen com certeza se tornou uma das minhas autoras favoritas, eu gosto dos livros dela, da forma como ela escreve, da forma como ela cria os personagens, como ela desenvolve eles, como os livros são mais do que, assim, histórias sobre garotas que querem se casar. Tem críticas sociais, tem personagens bem desenvolvidos, são personagens muito palpáveis, e eu gostei muito da leitura de Persuasão, eu gostei muito dessa edição também da Zahar, foi uma edição de bolso também, mas essa aqui é muito confortável de ler, ela é assim por dentro, é bonitinha, amarela, e a diagramação é bastante confortável, eu não me incomodei nem um pouco. Eu fiz várias marcações nele, entre aspas, eu marquei no telefone e agora eu quero passar essas marcações pra cá, porque eu gostei de várias citações, de várias passagens do livro e eu acho que foi uma leitura muito boa. Tanto que quando eu fui ler O Morro dos Ventos Uivantes, na minha cabeça Jane Austen e Emily Brontë eram amigas, não sei, eu achava que eram coisas similares, tem nada a ver. O Morro dos Ventos Uivantes é um livro assim triste, com muita violência e não tem exatamente um final feliz, então elas não têm nada a ver, mas eu gostei de Persuasão e eu acho que é uma excelente leitura. Por fim, eu coloquei Perdido em Marte, que eu também li em inglês, porque era a edição que eu tinha. É um outro livro que eu não consegui encontrar ele em português, então eu acabei lendo em inglês, que foi uma amiga que me deu essa edição. Uma edição muito boa, sinceramente, eu gostei. Em relação à diagramação, eu achei bem confortável. Eu gostei dessa edição e eu gostei muito da história. Eu tinha assistido o filme anos atrás, eu tive interesse em ler esse livro já faz tempo, mas eu nunca tinha lido. Eu li ano passado do autor Devoradores de Estrelas, que eu adorei. É um dos melhores livros, assim, do ano passado pra mim. Gostei dos personagens, eu gostei da história. E aqui, que nem Devoradores de Estrelas, você acompanha basicamente o diário de uma pessoa. É meio que o livro sobre uma única pessoa sozinha, porque em Perdido em Marte, ele tá sozinho em Marte. O que acontece é que ele vai pra Marte por uma missão. Ele, mais outros, se eu não me engano, 5 astronautas. Eles vão ficar 30 dias lá. Já teve outras missões em Marte, mas eram com só naves. Se eu não me engano, é a primeira missão em Marte com realmente pessoas que eles estão fazendo. Eles chegam lá, vão ficar os 30 dias. No 6º dia tem uma grande tempestade. Eles todos vão embora, menos ele, porque ele é atingido por um negócio que entra, no colete dele. E ele é declarado morto, porque fura e de repente eles acreditam que não tem mais oxigênio. Ele meio que fica vivo por acaso, que acontece lá um negócio do sangue que cola e não sei mais o que, eu não sei explicar o que acontece, mas ele fica vivo e você acompanha nesse livro a vida dele em Marte e o que ele tá fazendo para tentar sobreviver. Ele não tem comunicação com a Terra não tem comunicação com ele. Ele não tem comida suficiente porque era comida para 30 dias, então o que acontece? Ele dá um jeito de fazer com que essa comida aumente, ele planta batatas e tudo mais, o negócio dá ruim, daí depois ele tem comida suficiente para, assim, muito
muitos dias, assim, mais de um ano, mas não vai ser suficiente até a próxima missão. Então você tem um livro que, por mais que seja um livro em primeira pessoa e é ele falando, você tem em alguns momentos algumas intervenções em alguns capítulos que são pessoas da NASA na Terra falando sobre o que eles estão fazendo e como eles vão conseguir salvar ele. É uma história muito interessante, eu gostei bastante. Você tem alguns capítulos dele, alguns capítulos da NASA e alguns capítulos também de pessoas da nave dele. Então você vai acompanhando esses 3 pontos de vista, mais ou menos, mas o principal é dele. O lugar que ele vai ter que pegar essa nova nave para poder voltar para a Terra, esse é o grande problema. É porque fica muito distante. Para essa próxima missão que vai acontecer, eles já mandaram equipamento e tudo mais. Então eles vão utilizar esse equipamento para tentar salvar ele. Então eles meio que abortam a missão futura e dão um jeito de fazer com que ele seja salvo. Eu não vou dar muitos detalhes de como a história acontece, mas eu acho que o interessante dessa história é como ela se desenvolve. E todos esses livros, para mim, foram mais ou menos isso. Para mim, os livros ultimamente têm sido a história e o transcorrer dela e menos o final. Tem a ver com o texto em si. Eu tenho gostado da forma como esses livros se desenvolvem e eu gostei muito desse aqui. Eu gostei da forma como os personagens são criados. O Mark, que é o personagem principal, é muito bem humorado. Ele é muito carismático. Você gosta dele. Eu, pelo menos, gostei bastante dele desde o início. Eu tenho um defeito pro livro que é o seguinte. Para mim, o livro tem muitos palavrões. Eu não gosto disso e eu não sei se a edição em português acompanha essa ideia. Porque em inglês tem vários, são sempre os mesmos. Em português talvez não tenha, porque são aqueles palavrões que os americanos enfiam em todas as palavras, em todas as frases. Mas é um livro muito bom, tem um bom ritmo. Tem muitas explicações químicas e físicas sobre nave, sobre o espaço e esse tipo de coisa. Eu vou ser sincero que dá pra acompanhar bem, que eu entendo 100% disso e depois vou lembrar? Não. Mas dá pra acompanhar, dá pra entender. Eu não achei cansativo nada disso, nem quando eu li Devoradores de Estrelas, nem agora lendo Perdido em Marte. Eu achei que foi uma experiência muito boa e vale muito a pena. Se você não conseguir encontrar o livro físico, com certeza tem ele em e-book na Amazon. E se você conseguir ler em inglês, existem as cópias em inglês. Só em português que ele não é mais publicado mesmo. Acho que é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Esses foram os últimos livros que eu li que eu realmente gostei. Eu terminei um semana passada que foi O Morro dos Ventos Uivantes e eu adorei. Eu vou colocar num vídeo nas próximas semanas falando sobre ele. Eu vou fazer um vídeo dedicado porque eu tô fazendo algumas pesquisas em relação à autora. Eu gostei muito do livro e depois que eu fiquei sabendo que ele é o único romance da Emily Brontë, eu fiquei muito interessado em saber um pouco mais sobre como uma mulher que morreu aos 30 anos de idade, meio que não teve muito contato com o mundo externo. Morava ela, outros irmãos em casa, o pai, ela é órfã de mãe. A única vez que ela saiu da Inglaterra, se eu não me engano, ela foi pra Bruxelas. Como é que ela conseguiu escrever um livro que até hoje é tão aclamado, tantas pessoas leem e, tipo, é um livro muito selvagem, digamos assim. É um livro muito sofrido e um livro que eu gostei bastante. Talvez seja o livro que eu mais gostei no ano. Me fez refletir bastante sobre os personagens, sobre a ambientação. É um livro que eu gostaria de reler pra poder prestar mais atenção nesses detalhes. E foi a primeira vez que eu marquei livros, tipo, com marca-texto. Não é uma coisa que eu costumo fazer. E o livro tem muitas marcações, porque eu marquei muitos parágrafos, muitas frases, muitas coisas da história, que foi um livro que eu gostei bastante. Acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a semana que vem.